Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre como a mulher e, sobretudo, a mãe foi importante no projeto de Deus para a humanidade. Eu não vou ousar dizer que Deus não poderia fazer de outra forma, mas Ele escolheu gravar a história, gravar ao longo da história a figura feminina e, sobretudo, da mãe, a progenitora, aquela que traz a vida. Eu li uma frase que eu até registrei aqui no meu esboço, que Deus gravou a digital da mãe na história que Ele contou. Ficou gravado na história a digital da mãe. Por isso, quando eu começo e trago a abertura dessa minha fala no livro de Gênesis, porque lá está Eva. Lá está Eva. E se vocês prestaram atenção, por que eu começo com Eva? Porque ali Deus planta uma promessa na vida daquela mulher. Na vida daquela mulher, Deus planta a libertação do pecado que eles cometeram. Eles haviam pecado. E era como se tivesse desmoronado o projeto de Deus. Como que? Diga-se, registre-se, Parece que tudo foi jogado por terra. Agora, o inimigo estava batendo palmas, o inimigo estava, talvez, se vangloriando, porque ele tinha vencido aquela batalha. A mulher pecou, o homem pecou, e, de repente, estavam se escondendo de Deus. Se escondendo de Deus. Todos nós conhecemos a história, não é verdade? Mas quando Deus se apresenta ali diante deles, diante daquela situação, eu costumo dizer, e às vezes brincando, que Deus se fez meio de bobo, Quem foi que fez você saber que estava nu? E etc e tal. Mas Deus entra naquela história toda torta, aquela história toda complicada. Deus entra naquela história e deixa uma promessa de resgate. A mulher recebe, creio que naquele momento ela não entendia do que se tratava. Ela recebe uma promessa da parte de Deus que dela sairia aquele que ia pisar a cabeça da serpente. Então, no início da história, nós encontramos Deus colocando a mulher no propósito dele. Quando eu trabalhava esses textos, nós vamos olhar alguns, eu ficava me perguntando, e creio eu que por força da tradição, durante muito tempo, a igreja colocou a mulher à margem. Hoje, quando nós falamos de pastoras, para muitos, ainda hoje, é um tanto quanto fora de propósito para alguns. Mas quando eu olho para o relato bíblico, a história bíblica, o plano de redenção que o Senhor planejou, ele começa em Eva e vai até Maria. Ele começa em Eva com uma promessa, nas minhas palavras: vocês erraram feio, Vocês erraram feio, mas vocês são meus filhos, são meus, e eu não vou cruzar os braços. Então eu vou usar vocês para a gente resgatar essa história. E Deus começa lá com Eva. A Bíblia diz assim, por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem, pecado foi vencido, derrotado, não é isso? Mas no meio dessa história tem uma mulher. Na verdade, várias mulheres ao longo da história.
e na qualidade de mãe, porque foi na descendência de Eva, foi filhos de Eva. Não foi assim que começou? Por isso que nós estamos aqui. Quando a gente caminha na história, deixa eu dar um pulo aqui gigantesco. Quando Deus decide enviar o seu filho ao mundo, vocês têm dúvida de que Deus poderia ter feito isso sem precisar da mulher? Vocês têm dúvida? Eu não tenho a menor dúvida. Deus poderia ter mandado Jesus Cristo encarnar e se tornar homem sem ter usado Maria. Claro, gente. Nós não podemos limitar Deus a esse ponto. Então foi a vontade dele. O nosso Deus é metódico. O nosso Deus ele é criterioso. Então ele estabeleceu o princípio lá em Eva. E quando ele chega lá em Jesus, ele visita Maria e diz para Maria que ela ia gerar o Filho de Deus. Tremendo, né, meus irmãos? Tremendo. Mas deixa então eu voltar novamente na história. A gente sabe assim, o homem, ao longo da história, o homem se afastou de Deus, o homem abandonou Deus, o homem se revoltou contra Deus, negou Deus. A história é terrível nesse aspecto, né? E vejam bem, eu vou citar aqui apenas alguns casos, porque senão nós ficaríamos aqui até amanhã de manhã. Se você der, não vai fazer isso agora não, hein? Mas se você der um Google lá, como o pessoal costuma falar, né, procurar sobre mulheres na Bíblia, você vai ter uma relação assim. Eu fiz isso, tá? Eu fiz, dei uma olhadinha. São dezenas e dezenas de grandes mulheres. Só de eu falar isso, eu tenho certeza que você que conhece a história, a Bíblia deve ter vindo na tua cabeça assim várias grandes mulheres, né? Que fizeram história, né? Mas veja bem, nesses altos e baixos, aparece uma mulher logo no início da história que eu preciso registrar aqui, que é Sara, gente. Sara, a Bíblia diz que Deus chama Abraão. A promessa é para Abraão. Amém, meus irmãos? Correto, corretíssimo. Deus chama Abraão. E Deus poderia fazer uma revolução a partir de Abraão, mas ele não faz de qualquer jeito. Tinha que ser a partir de Abraão e não valia nem mesmo outra situação. A gente até sabe que as situações aconteceram, mas era a promessa de Deus. A promessa de Deus estava sobre Sara. A gente conhece a história, não é? Quando o anjo fala isso para Abraão, Sara ouve e começa a rir, porque ela tem 90 anos, gente. E aí o anjo diz que de ti farei uma grande nação, que sua descendência será como as estrelas do céu, como a areia. Não dá nem para a gente recriminar Sara, né? Ela achou engraçado, talvez. Não sei se aquele riso era de descrença ou de achar engraçado. Uma senhora de 90 anos gerando filhos. Um ano depois, ela se vê com o filho nos braços. E a promessa qual é? De ti farei uma grande nação. Era o resgate do povo de Deus, meus irmãos. Era o resgate do povo de Deus. E Deus executa o seu projeto, mas sem excluir a mãe. Mãe de muitas nações, né? É como fazem a leitura do nome Sara, né? Mãe de muitas nações. Que coisa tremenda, né? E, queridos, olha só, as coisas desandam de novo, né? As coisas desandam. Aí Deus precisa de resgatar o povo dele, colocar o povo dele na linha de novo.
Aí como é que ele faz? Como é que ele faz? Rebeca. Novamente Deus renova a promessa, né? Renova a promessa, mas ele escolhe Rebeca, né? Lembra do texto bíblico? Dentro do teu ventre tem duas nações, Esaú e Jacó. Vocês conhecem bem a história, né? Eu só estou caminhando com vocês porque eu sei que vocês conhecem bem a história. Era um homem forte, caçador, né? Homem preparado para esse tipo de vida, e o outro era, a Bíblia diz, pacato. Mas foi exatamente o pacato que Deus escolheu. Foi o mais novo que Deus escolheu. Acho essa história tão interessante, porque às vezes, meus irmãos, nós achamos que é com força, é pela nossa capacidade, e Deus está fazendo a obra dele através de homens e pessoas pacatas e humildes e tranquilas, que não parecem ser eloquentes, não parecem ser desbravadores, mas um Jacó. Lá estava Rebeca. E vocês conhecem a história. Renasce o povo. Ao longo da história, eu e você, na nossa vida, a gente também tem momentos que a gente precisa parar e deixar Deus fazer a obra e nos fazer renascer. Pois Deus fez isso de novo. Deus fez isso de novo com o povo dele. E depois Deus fez isso de outras formas, levantando profetas, sacerdotes, homens que Deus precisou usar para resgatar a identidade do povo, resgatar a fidelidade do povo. Prestem atenção, eu não estou em momento nenhum aqui desmerecendo a figura dos homens através da história. Pelo dia de hoje, eu quero frisar a importância, e cometemos erro quando nós ignoramos isso. Só estou querendo frisar a importância da mulher, da mãe, no projeto de Deus. O mundo pode querer mudar isso, mas não vai mudar, porque é projeto de Deus. É projeto de Deus. E, meus irmãos, o episódio de Maria é interessante porque envolve José quando descobre o que está acontecendo, mas não devidamente, né? Não devidamente. Ele amava tanto Maria que o texto bíblico diz que ele resolveu deixar em secreto. Ele preferiu não difamar Maria, ele preferiu se encolher, se retrair. Mas o nosso Deus, ele é perfeito. Deus não faz nada aleijado, no bom sentido, tá, gente? Mal feito. Então ele vai ao encontro de José, explicar para José: não se preocupe, porque o que está sendo gerado é do Espírito Santo de Deus. José a recebe, e aí a gente vê aquela história linda de comprometimento deles, lutando pelo filho. Lembram? Lutando pelo filho. Quando eles percebem que o filho vai ser perseguido, Jesus, eles fogem para o Egito. Lembram? Vejam, eu estou aqui chamando a atenção da cumplicidade, da unidade. José, Maria e Jesus, a família. Deus faz isso de forma linda, né? Eu fico imaginando, deixa eu pegar o texto aqui para a gente ler. Esse texto eu acho tão bonito. Verso 26
diz assim, olha só, Lucas 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Meus irmãos, Deus não erra. Maria não poderia ser desposada por qualquer homem. Ela tinha que ser desposada com alguém da linhagem de Davi. Amém, meus irmãos? Continuando. E entrando o anjo onde ela estava, verso 28, onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Verso 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Amém, meus irmãos? É lindo isso. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Meus irmãos, escute o que eu vou falar agora. Às vezes as pessoas assim, Deus me falou. Deus, quando fala, fala tudo certinho e direitinho. Deus não só chamou e disse assim, você vai gerar um filho. Mas Ele, nosso Deus, é detalhista. Você vai chamá-lo de Jesus. Sabe que coisa tremenda que a gente precisa trazer para a nossa vida? É deixar Deus escolher os mínimos detalhes. Decidir tudo na nossa vida. Às vezes Deus fala conosco, mas a gente entra no percurso e a gente faz as nossas mudanças. A gente entra no circuito e a gente entende, mas não estou dizendo, não estou me referindo a você escolher o nome do seu filho, mas sabe, quando Deus estiver falando com você de coisas sérias, lembre-se, Ele não deixa vírgulas, Ele não deixa reticências. Tem gente que fica procurando o profeta que vai falar, e o outro que vai falar, e o outro que vai falar, depois ele junta tudo, faz uma salada e acha que foi Deus que falou. É ou não é verdade, gente? São pessoas que não ouviram a voz de Deus, que precisam de outro ouvido, e aí nunca satisfeito, vão buscar outros ouvidos. Você vai gerar um filho, e você vai chamá-lo de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Nós vivemos às vezes um evangelho de dúvidas, um evangelho de altos e baixos, porque não abrimos os ouvidos para ouvir Deus. Ou às vezes somos ansiosos, sabe aquela pessoa ansiosa que você começa a falar coisa para ela, ela já deu por entendido, já sai. Às vezes nós somos assim com Deus. Deus não acabou de falar ainda, Deus tem mais para dizer, calma. Pois é, Deus fez de uma forma assim tão magnífica que o que eu quero destacar hoje, entre algumas outras coisas que eu ainda quero falar, eu quero caminhar um pouquinho mais dentro dessa nossa relação com Deus, dessa relação de Deus conosco. Mas hoje eu quero mostrar experiências de mulheres. Eu quero destacar, me permitam citar outras mulheres que também tiveram experiências com Deus na maternidade. E eu não podia esquecer de Ana, gente. Não podia esquecer de Ana. No meu esboço eu coloquei assim, mulheres que moveram os céus com luta e intercessão. A gente conhece a história de Ana, então não vou contar toda a história, mas olha, com todas as lutas que aquela mulher tinha, ela enfrentava
ela enfrentava uma mulher frutífera dentro da casa dela. Ela enfrentava uma mulher que exibia a sua fertilidade. Meu Deus! Aí, claro que o texto nos deixa assim implícito que ela chorou muitas vezes com o esposo, etc e tal, mas ela aproveita o momento que ela está em Jerusalém, preparando-se para uma festa. Ela vai para o templo, e lá o que ela faz? Ela se derrama diante do Senhor. Ela faz guerra espiritual, ela faz batalha espiritual. É de manhã, o texto deixa claro, né? Ainda é de manhã, e ela está lá, guerreando, silenciosamente, mas falando com Deus. Foi tão intenso, em meio às lágrimas e o quebrantamento, que o profeta começou a olhar, ele começou a olhar, o que está acontecendo? Ela está falando com quem? Ela estava no templo, ele devia ter se ligado, né? Mas ele não se ligou. Está falando com quem? Essa mulher está embriagada, essa mulher andou bebendo, mas ainda cedo, essa hora. E ele vai até ela para ralhar com ela, para brigar com ela. E o texto é claro, ele diz: poxa, a uma hora dessa, já embriagada? E ela: não, Senhor, não estou embriagada, eu estou guerreando com Deus, intercedendo e clamando: dá-me um filho, dá-me um filho. Ele disse: ela disse: uma mulher afortunada, angustiada. Naquela época, não ter um filho era terrível, gente. Não é como hoje. Hoje desculpa até dizer, é comum, é natural. A gente tem tratamentos, tem etc. Mas naquela época era humilhante. E o profeta consegue então visualizar o tamanho da fé, da batalha e da guerra daquela mulher, e diz: seja feito conforme o teu desejo. Isso foi tão forte, aquele encontro dela com Deus foi tão forte, que ela saiu dali convicta de que ela tinha movido o céu. O texto diz que ela saiu outra pessoa, ela saiu aliviada e contente. Ela mexeu com o coração de Deus. E olha, não nasce uma criança qualquer, é simplesmente Samuel. É simplesmente um dos maiores sacerdotes de Israel. Ela diz assim, eu sei que vocês sabem, né? Ela chega a dizer assim: se tu me deres um filho, eu te devolvo ele. Olha, claro que hoje a gente conhece a história, a gente sabe como aconteceu, mas me arrepia quando eu fico pensando o tamanho, sabe? O tamanho da fé, do desprendimento dessa mulher. Se tu me deres, eu te devolvo. Ela faz inclusive um voto, né? Voto de Nazireu para Samuel. Não vai passar navalha na cabeça dele, etc. E tudo aquilo lá. Uau, eu fico assim, eu fico admirado. Fico perplexo. Como o poder da nossa oração é capaz de mover o céu, de mexer com Deus. Eu não vou dizer que não há nada, mas eu posso garantir para vocês que o clamor de uma mãe, escute isso, o clamor de uma mãe mexe com Deus. O clamor de uma mãe, sobretudo pelo filho ou por um filho, mexe com Deus. Sabe por quê? Porque mexe com a história que ele escreveu para a humanidade. Ele escolheu uma mulher para mudar a história da humanidade. Quando você, mãe, decide guerrear, lutar,
você mexe com o coração de Deus. Isto é sério. Quer ver outra experiência? Talvez não tenha sido nesse nível, mas quer ver outra experiência? Joquebede. Meus netos cantam Joquebede direto para lá e para cá, né? Joquebede. Moisés não vai morrer. Mas você imagine, gente, imagine. O rei disse que todo filho homem, todo nascimento homem, tinha que ser morto. E não cumprir essa ordem era não só o filho, mas a família, a mãe. E nasce Moisés. E ela decide: não vou entregar meu filho para ser sacrificado por Faraó. Ela confronta Faraó. Ela diz: eu vou lutar. Meus irmãos, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Pelo menos eu não me lembro. E a Bíblia não diz quantos meninos, quantas crianças, quantos recém-nascidos morreram pela espada de Faraó. Quantas famílias provavelmente foram exterminadas pela mão de Faraó. A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que Joquebede não cedeu. Passou o primeiro mês, o segundo mês, e daqui a pouco não dava mais para esconder a criança. Não dava mais para esconder a criança. Mas tinha uma coisa que Joquebede não sabia. Tinha uma coisa que Joquebede não sabia. Sabe o que era? Que aquele filho estava nos propósitos, fazia parte da história de Deus para o povo. Ela não sabia que tinha sido escolhida, porque Deus olhou para Joquebede e viu em Joquebede a coragem de uma mulher muito especial, muito especial. Uma mulher valente, uma mulher corajosa, disposta a colocar em risco a própria vida, não só de boca, mas era de fato. E aí vocês conhecem a história, não é verdade? Vocês conhecem a história. De repente ela tem uma estratégia, ela e a... qual que é a irmã? Miriam, né? Tem a estratégia. A princesa está tomando banho lá no rio. Vamos dar um jeitinho de empurrar Moisés para ele chegar lá. E vocês conhecem a história, né? E deu certo. Toda vez que você estiver na rota dos planos de Deus, vai dar certo. Vai dar certo. É só confiar. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar coragem. E tudo vai dar certo. E aí você conhece a história. Moisés foi criado no palácio. E quando sai de lá, do palácio, a gente conhece a história, né? Ele vai para o deserto para ser preparado por Deus para voltar e resgatar o povo. O povo que estava lá há 400 anos, não é isso? 400 anos. Subjugado. Lembra que eu estou falando desde o princípio? Se você deixar, Deus resgata você. Se você deixar, Deus muda a tua história. Se você deixar, não importa. Gente, pecado todos nós temos. A tua fraqueza, você é humano. Não é disso que se trata de confiar, esperar. A Bíblia diz assim: Deus ouviu o clamor do povo e então chamou Joquebede. Primeiro foi Joquebede, né? Não foi a primeira coisa. Deus chamou Joquebede e colocou ela, sabe, a raiz, o início de um projeto dele para resgatar o povo. Se você deixar, Deus te resgata.
Se você deixar, Deus levanta um Moisés na tua vida. Se você deixar, Deus levanta uma Joquebede na sua vida e Ele vai te tirar da prisão, do cativeiro. Ele vai tirar. Amém, meus irmãos? Perceberam? Eu estou falando de mulher, mas está lá Moisés. Mas Moisés chegou lá porque Deus começou um projeto em Joquebede. Amém, meus irmãos? Eu espero que nós vamos sair daqui hoje, as mulheres vão sair daqui hoje assim determinadas. Deus vai fazer uma coisa muito grande nesse lugar a partir de mim. Amém? Amém. Agora vocês me dê licença. Eu estou preocupado com o horário, por isso que eu vim sem relógio, é verdade. Mas fiquem tranquilos que eu vou chegar lá rapidinho. Me dê licença para usar uma outra experiência, que talvez não tenha nada com o projeto de Deus, só para mostrar para vocês como essa figura de mãe, Deus fez alguns registros para mexer com a gente, Abra lá em Mateus 15. A mulher cananeia, a partir do verso 21, amém? Acharam lá? Vamos comigo. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, Jesus, hein, gente, escuta isso, Jesus, ele, porém, não respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: olha só, foi Jesus, hein? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Duro, né? Mas olha a resposta dela. Ela contudo replicou, olha, ela confrontou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Uau! Sabe por que eu estou trazendo esse texto? Porque essa mulher rasgou a vergonha, essa mulher rasgou a soberba, essa mulher nem se incomodou, ela se igualou ao cachorrinho. Eu pedi licença para trazer esse texto para dizer para vocês o seguinte: o que está te impedindo de receber a bênção do Senhor? Que orgulho é esse? Que vaidade é essa? Porque às vezes só falta para você esse nível de comprometimento, esse nível de quebrantamento, esse nível de humildade. O Senhor Jesus foi duro e disse assim: eu não vim senão para as ovelhas de Israel. Não vou tirar dos meus filhos e dar aos cachorros. Aí ela diz assim, isso não é minha fala, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tudo bem, olhe para mim como um cachorro, como um cachorrinho. Eu só quero as migalhas. Sabe, quando Deus diz para aquela mulher: grande é a tua fé, porque ela entendeu, olha a profundidade disso, gente. Ela entendeu que ela só precisava de Jesus apenas de migalhas. E às vezes a nossa fé não é assim. A gente acha que Deus tem que mover o céu na minha presença. Porque, sabe, quer ver? Vou só citar um exemplo para vocês. Lembra de Amã, quando chega lá? Eu pensei que ele ia vir aqui, ia colocar a mão nas minhas partes feridas. Eu pensei isso, pensei aquilo. Para de ficar determinando para Deus como Ele vai fazer. Simplesmente se humilha diante dele. Use o que você tem de mais sagrado,
que é a sua condição de filho, talvez você é a sua condição de mãe, e mova céu e terra. Mova céu e terra, com certeza. Posso usar mais uma também nessa direção, que não tem muito a ver com a história do projeto de Deus? Porque eu fiquei procurando as mulheres, gente. Aí eu fiquei assim, deixa eu trazer mais uma experiência para vocês, que vocês conhecem, só para vocês verem como Deus fez questão de registrar situações que envolvem a maternidade. Como é sublime isso aos olhos de Deus. E olha, eu encontrei dezenas e dezenas, que eu não podia trazer tudo aqui para vocês, senão vocês iam brigar comigo. Mas, quer ver? Vamos registrar mais uma? As duas mães diante de Salomão. As duas moravam juntas. Eram prostitutas, tá? Eram prostitutas. Moravam juntas. As duas tinham filhos, recém-nascidos. E uma rolou por cima do filho e esmagou o filho, matou o filho. Aí ela acorda de madrugada, viu que o filho estava morto, pegou o filho morto, colocou lá do lado da outra amiga dela de quarto, tirou o menino que estava vivo, colocou, nem sei se era menino ou menina, não sei, colocou do lado dela e ficou ali quietinho. Quando amanheceu, aqui estava com a criança morta do lado. Meu Deus, meu filho está morto. Quando ela pega no colo, que mãe não conhece o filho, gente? As mães conhecem filhos gêmeos. Quem é o João, quem é o José? Não é verdade? Conhece. Não é meu filho. Você pegou meu filho. Não, aquela história toda. Vamos para frente do sábio Salomão. E a briga daqui é dela, é meu, é dela, é meu, é dela, é dela, é meu, tal. Salomão, vou resolver isso. Vamos resolver. Não tem solução, né? Então vamos resolver. Pega uma espada, divide a criança no meio, dá metade para essa, metade para aquela. Simples. Resolvido. E de repente uma das mães grita: não, pelo amor de Deus, isso não, pelo amor de Deus. Pode dar a criança para ela. A outra diz assim: isso mesmo, nem meu nem seu. Aí eu acho que depois disso não precisava nem ser muito sábio, né? A sabedoria dele foi a ideia, porque aí não foi muito difícil, né? Obviamente que a mãe era aquela que estava disposta a renunciar pelo filho. E eu não imagino a dor que aquela mãe sentiu naquele momento. Você que é mãe sabe que abdicar do filho, às vezes, meus irmãos, nós não tocamos o coração de Deus porque o nosso próprio coração está fechado. Muitas das vezes nós não tocamos o coração de Deus porque o nosso coração não está pronto a renunciar nada. Você deve conhecer pessoas que morrem às mínguas, perdoe a expressão, mas não abrem mão. Essa história é linda. Meus irmãos, deixa eu ler um texto para vocês. Provérbios 1:8. Vamos lá? Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Por que eu estou trazendo esse texto agora? Nós sabemos que o pai, nós homens somos os sacerdotes da casa. Não está simplesmente só sobre nós aquela palavra: ensina a criança no caminho que deve andar, ou ainda ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho. Mas olha o que o texto está dizendo. E a gente sabe que assim é. Por mais rigoroso que o pai seja, por mais diligente que um pai seja, a mãe forma caráter. A mãe forma caráter. Nós temos a nossa responsabilidade é muito ampla, porque envolve a casa, a própria mãe, todos os filhos, provisão, etc e tal. Mas tem uma coisa que vocês, mãe, não adianta jogar no ombro do pai, não. Tem coisa que é de vocês, mulheres,
mães. Vocês ensinam o tempo todo. Vocês ensinam pelo modo de ser e agir, mais do que os pais. Mais do que os pais. Vou repetir o texto. Olha, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução de sua mãe. A instrução da mãe é para direcionar o filho naquilo que o pai está ensinando. E às vezes até consertar. Até consertar. Eu sou sacerdote, mas a minha mulher é a mãe dos meus filhos. E quando eu saio para trabalhar, eu deixo aos cuidados dela. O ensino e a instrução está acontecendo na maior parte do tempo por você, mãe. Por você. Eu estou querendo trazer isso para dizer que essa é uma responsabilidade compartilhada, sempre. Mas eu quero terminar mostrando para vocês que essa figura feminina, sobretudo de mãe, ela é tão preciosa, tão preciosa, tão preciosa, que Deus, escutem isso, gente, Deus usou como referência para falar de si mesmo. Deus usou a figura de mãe para falar de si mesmo. Foi a forma, em se tratando do amor de mãe, foi a forma que ele mais próximo conseguiu para nos falar dele. Isaías capítulo 66, olha só. E tem a quantidade de textos nessa direção são muitos, meus irmãos, muitos. E provavelmente você vai se lembrar de alguns. Verso 13, capítulo 66. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. A referência, o consolo de mãe, o aconchego de mãe, pois é assim, Deus disse assim, é assim que eu vou consolar vocês. Capítulo 49, ainda aí de Isaías, 49, 15, olha só, amém? Isaías 49, 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei deles. Perceberam? Ele está usando a imagem, a figura, o amor, a atenção de vocês para dizer, como uma mulher que cuida do seu filho, que amamenta, e dele não se esquece, mas mesmo que ela viesse a se esquecer, eu de ti não me esquecerei. Olha que coisa forte, gente. Como vocês são importantes aos olhos de Deus. Eu sei que o sentimento que Deus coloca em vocês é divino. Nós, pai, amamos. Tem pais que se sente assim, ofendido quando é colocado em comparação. Tem pai que se ofende, mas não tem que se ofender não, é divino, sabe? É pele, é corpo, teu filho pode ser apaixonado por você, e você por ele, mas não dá para a gente se meter nisso aqui não, é dar graças a Deus que é assim, dá graças a Deus, graças a Deus porque tua mulher ama, eu penso assim, se ela ama mais do que eu amo, tá bom, tá ótimo. Mas tem marido que fica... Você lembra que eu já contei uma história para vocês? Que eu nunca faço mais isso? Que eu estava fazendo a apresentação de uma criança, e aí de repente, eu falando de amor, esse amor de pai, etc e tal, aquela bênção de receber um filho, e aí eu tive a infelicidade de virar para o pai e diria assim, você não é capaz de dar a sua vida pelo seu filho? Ele disse, pergunta para ela.
quase caí duro para trás. Depois que acabou a cerimônia, ele ficou tentando me explicar. Pastor, mas acho que o senhor não entendeu. Eu não, rapaz, ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Eu nunca mais fiz pergunta para ninguém. Nunca. Eu jamais me atrevo a fazer. Eu não sei. Sabe aquela coisa que diz, que a gente fala assim? Eu esqueci, tem uma expressão. Instintivo, né? Instintivo. Autopreservação, né? Acho que ele não raciocinou, ele só pensou assim, eu não, tipo, meu Deus. Pois é lindo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Mas antes de terminar a minha palavra, eu tenho que fazer uma aplicação para nós hoje, não tem? Porque eu não estou falando só para mulher, eu estou falando para homem, não estou falando só para mãe, estou falando para todos nós. Eu quero terminar com alguns questionamentos. Até que ponto você tem se deixado ser usado no projeto de Deus? Até que ponto Deus tem encontrado em você motivo, razão, condições de fazer parte do projeto dele? Você já parou para pensar que de repente Deus está precisando de você para resgatar um povo, resgatar uma cidade, resgatar sua família? E essa palavra não é para você, não. Já falei muito sobre vocês. Eu quero terminar dizendo que assim como Deus escolheu esses homens e essas mulheres, Deus está ainda hoje precisando de mim e de você. Precisando de nós homens. Nós homens. Por mais que eu tenha feito aqui uma defesa aqui, de vocês, mães, eu preciso dizer que Deus está hoje dizendo, mas eu preciso de vocês. Olhe só a sua volta, gente. Homens, fiquem de pé e olhe a sua volta. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé. Amém? Agora dá uma olhada 360 graus para tu ver quanta gente ficou sentada. Quanta mulher sentada. Amém? Agora, meus irmãos, sentem. Levante vocês, mulheres. Não só mães, mas mulheres. O que está vendo? O que está vendo? Somos Hinos tinha um hino muito bonito, acho que se não me engano era 666. Pior que é isso mesmo. Eu acho que era esse número mesmo, tenho quase certeza. Esse era um hino para os homens. Homens fortes, chama-nos Jesus. Homens fortes, chama-nos Jesus para um novo mundo construir. Mas Deus só está vendo mulheres. Parabéns para vocês, mulheres. Parabéns para vocês, mulheres. Que Deus as abençoe, que Deus as multiplique. E dê vergonha na cara para nós homens. Precisamos levantar e assumir. Nós somos. Olha, Deus usou Abraão. Semana que vem eu vou pegar só para vocês, homem. Não vou não. Eu vou suar para escolher homem. Não, brincadeira. Fica de pé, todo mundo. Vamos orar. Senhor, eu levanto as minhas mãos, a minha mão direita em especial, para profetizar, ó Deus, a tua bênção sobre cada um de nós que aqui estamos nessa noite. Levanto a minha mão direita para te suplicar, ó Pai, toma-nos em tuas mãos e usa-nos para a honra e glória do teu nome, assim como usou, ó Pai, os teus servos e as tuas servas no passado, Senhor. Levante hoje, aqui, agora, hoje, Senhor, neste lugar, nesta cidade, homens e mulheres, ó Pai, para reescrever a tua história aqui desse lugar, reescrever a história dessa igreja, reescrever a história dessa cidade, em nome de Jesus, ó Pai. Faça, Senhor, faça como só tu podes fazer. Fala, Senhor, ao coração dos teus servos que aqui estão nesta noite. E usa-nos, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Eu sei que tu tens propósitos, ó Pai, para essa cidade, para esta igreja. Tu tens propósitos para as nossas famílias. Em nome de Jesus, ó Pai, profetizamos, ó Pai, em teu nome, ó Pai,
clamamos por misericórdia, Senhor. Usa-nos, ó Pai, levante-nos, ó Pai. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém.